Agora, então a gente vai lá começar a matéria em definitivo do Excel. Então, a nossa primeira aula, que a gente falou semana passada, eu vou só dar uma revisão bem rápida, tá? Para a gente seguir. Então, é o seguinte, desde o momento quando a gente começa a pensar num princípio que forma todos os conceitos de matéria que a gente pensa, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, a respeito da matemática. É chato, é ruim, é tudo, né, é tudo problemático, mas, né, a matemática em si influencia o nosso comportamento e a forma da gente trabalhar com tudo e qualquer coisa que a gente precisar. E na nossa ferramenta que a gente vai estudar também não vai ser diferente. A base dela é formada por fórmulas, contas onde a gente vai estar inserindo todos os tipos de resultados, todos os tipos de cálculos diferentes para produzir um certo resultado. E é através dessas fórmulas que a gente tem que fazer. Então a nossa função nas aulas de Excel é de aprender, não de decorar, sabe? Porque uma vez que você aprende, você vai lembrar de forma mais fácil. Ou seja, eu vou tentar o máximo possível em passar as fórmulas que a gente vai utilizar para poder fazer os cálculos de forma mais tranquila. Ou seja, o nosso curso que era tranquilo, agora, antes que era só digitação, texto, que era no Word, agora a gente já começa a afunilar mais. Ou seja, o negócio já começa a apertar mais um pouquinho, sabe? Porque isso aqui, quem faz gestão precisa de Excel. Praticamente muito, não é pouco não. Quem trabalha com negócio, igual o Gabriel ali, que ajuda o pai dele de vez em quando, parte administrativa, é tabela. Ou seja, tabela, gráfico, índice de resultado, tem que verificar mesmo, sabe? Então, aqui, com essa ferramenta aqui, a gente vai conseguir trabalhar bastante. A forma de qual eu pretendo trabalhar com vocês vai ser totalmente diferente agora. Porque, como o Excel é um pouco mais complicado, aí a gente vai ter uma mudança. Como assim? Questão de prova. As provas nossas vai ser no computador, porém dupla. Eu preciso que vocês formem as duplas de vocês, tá? Para a gente já começar a pensar, a trabalhar com isso aqui. E outra coisa, o Excel é só aprende fazendo. Vamos ter exercícios periódicos aí para vocês começarem a fazer as tabelas mesmo, não deixar de praticar, sabe? Vocês vão ter que decidir um horário do dia de vocês, pelo menos vocês se dedicarem a esse aqui, porque esse aqui não dá. Se ficar esperando só sábado, não rola. Tem que fazer pelo menos uma vez ou duas vezes na semana, no mínimo, sabe? Então, beleza. Então, partindo pela aula anterior, é o seguinte, eu falei com vocês com a questão da formação dos números, né? Que a gente tem uma categoria exclusiva que a gente subentende sobre os principais números, ou os nomes dos principais números que existem, né? Aí aqui deixa eu só aumentar a fonte. Tá dando para ver, não é? Tá. Então aqui. Então os principais números que a gente já falou, igual eu tinha falado com vocês, ó, número 1, vírgula, número 2, número 3 e assim por diante. Isso aí é uma categoria que a gente chama de tipos de números inteiros, né? Números inteiros. E vocês também falaram nas últimas aulas que esse conjunto de números também pode ser chamado de números naturais, certo? É a formação básica que a gente já conhece, de 1 a 9, ou de 0 a 9, né? Ou seja, a gente tem de 0 a 9, nós temos 10 elementos. Essa aí é a base bem simples de tudo que forma. Após essa primeira junção do 1 e do 0, né, que é o 10 para frente, já é uma categoria diferente, né, que a gente aprendeu que de 0 a 9 é as unidades, de 10 para frente são as dezenas, certo? Então a gente não vai entrar nisso porque isso aqui não faz parte dos princípios que a gente precisa trabalhar. A gente só precisa entender que isso existe, tá? Elementos naturais. Beleza. Depois a gente aprende ou sabe que existe essa categoria de números aqui, ó. E assim por diante. 1,2, 2,4, certo?
Isso aí a gente chama de números reais ou fracionados. Ou seja, números fracionados tem números pós-vírgula, tá? Ou seja, 1,5, 2,5, 2 reais. Não é à toa que o transporte, né? O transporte alternativo e a nossa moeda brasileira trabalham com números fracionados. Mas computacionalmente falando, isso não é trabalhado dessa forma. É uma forma totalmente diferente. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar demais com número real, número fracionado, o resultado que sair. Lembrando mais uma vez que vocês apenas deverão entender e usar bastante fórmula. Não vamos preocupar com o resultado. Se o resultado sair, se a fórmula sair correta, o resultado também vai sair correto. Então a gente não vai ter esse problema de ficar decorando muita coisa. Beleza? Até aqui alguma dúvida ou pergunta? Lembrando, pergunta, não deixe de passar nada, tá? Quero que vocês saiam daqui no sábado, apesar de que hoje é sábado, né? Pelo menos que vocês entendam e no próximo sábado a gente já começa a engrenar com mais coisas ainda. Então tá. Nós temos um outro elemento também que é muito importante da gente saber, que é os elementos que a gente considera nessa disposição. Ou assim também, ó. A, B, C, certo? Essa junção, algumas literaturas, né, que estudam, que demonstram a respeito dos princípios da matemática, chama que este elemento é chamado de alfanumérico. Por que alfanumérico? Porque a gente trata-se a junção de letras e números ao mesmo tempo, tá? E normalmente eu creio que vocês trabalham bastante com esse tipo de elemento, né? A representação de uma fórmula não sei se existe. Expressões de primeiro grau, expressão de segundo grau, forma de Bhaskara e esses outros caras aí que existem, que a gente vê uns negócios desses e fica louco, meu Deus, mas realmente. Quando a matemática tá só números, beleza? Não, é tranquilo. É porque o que acontece? Quando a gente percebe e vê um número que é palpável, que você entende, você sabe que o número 4 é o número 4, beleza, tranquilo, é 4, é só contar, 1, 2, 3, 4. Na hora que você colocou a letra A, que é o número 4, você vai falar, poxa vida, o que o A representa? Não sei. Então aí fala, aí você tem que começar um samba do crioulo doido, né? Inverte o número, coloca menos, coloca mais, faz aquilo outro, aí você fica, nossa Deus. Matemática eu também não combino não, sabe? Mas eu preciso dela para trabalhar, então fazer o quê? Não tem outro jeito. Eu odeio matemática, mas tem que estudar porque... Eu falo que esse comentário que você acabou de falar, que é odiar, é muito bruto, muito forte. Não fala que você odeia, fala que você não gosta, mas você precisa dela. É porque uma vez que você percebe que a questão da matemática agrega muito valor para vocês, vocês acham alguma coisa interessante nela. Às vezes, o professor que está aqui explicando fica meio complicado. Ele passa de um negócio difícil, fala, nossa, eu não gosto de matemática porque o professor explica assim. Então a culpa é do professor. Eu não tem culpa de nada não. Entendeu? Mas é a forma, a forma do qual o professor passa parece que fica muito difícil. Mas tem jeito da gente aprender a matemática brincando, uma matemática mais legal, mais atrativa. A gente vai tentar fazer o máximo aqui dentro de sala. Vocês podem ter certeza. Voltando. Quando a gente vê essa questão de letras e números ao mesmo tempo, o negócio fica doido, né? Tem que inverter, fazer um monte de regra de sinal, essas coisas. Nem lembra mais, né? Então é bom você lembrar, viu? Que nós vamos precisar. Não, mas o Excel resolve isso aqui pra gente tranquilo. A gente só fala pra ele, ó, eu preciso disso aqui. Ele vai lá, faz o negócio dele lá, a magia dele lá e resolve pra gente. Beleza? Então tá bom. Querendo ou não,
quando a gente joga a fórmula lá dentro, ele otimiza o tempo, ou seja, o tempo que a gente leva para pegar a calculadora, fazer na mão, ele já faz mais rápido e a gente ganha tempo em gerar resultado. Vou mostrar isso tudo para vocês de uma forma bem mais simples, tá? Então até aqui tranquilo, né? Então ótimo. Tinha uma outra categoria que eu falei na última aula, vocês lembram? O negócio do parênteses? Não, isso aí já é a forma. Aqui, ó. Isso aqui. O que é isso? Arroba, mais, barra, vírgula, interrogação, exclamação. Não? Lembra não? Tá. Então agora a gente fala. Então, elementos do tipo símbolo. Ou seja, são símbolos que a gente sempre vai trabalhar, sempre vai usar. E na maioria das vezes ele tem uma representação em fórmulas e também para o nosso Excel, sabe? Ou seja, ele é super importante esse conjunto de números aí também. Então, revisando, para a gente só fechar essa parte e já partir para as outras camadas aí. Números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na verdade que varia entre 0 e 9, né? Depois a gente sabe que tem 1,2, 2,4, números que tem vírgula, a gente chama de números reais ou fracionados. E os elementos chamados de alfanuméricos são a junção de letras e números, tá? E o outro tipo de elemento a gente chama de símbolo, que é arroba, que é mais, que é a barra, vírgula e os outros símbolos que tem aqui. Ou a gente também pode chamar, lembrei aqui, ó, de caractere especial. Beleza? Então, isso aí chama a formação dos números. Mas nesse caso, o nome dessa matéria que é ligado é chamado de tipagem. Quando a gente fala tipagem, é o estudo da formação dos elementos. O estudo da formação dos elementos matemáticos. Simples assim. Beleza? Então aí, o estudo da formação dos elementos matemáticos é a tipagem. Tranquilo até aí? Alguém tem alguma dúvida ou pergunta, um comentário, um choro ou nada a respeito disso? Não? Desespero, né? Não, então beleza, gente. Então a gente vai fechar essa parte aqui.